Bom, então hoje a gente vai gravar um pouco sobre o conceito, né, a teoria e os procedimentos de coleta de dados do equipamento Eye Tracker. Esse equipamento que nós temos no Laboratório de Informação, Visão e Ação da Unesp Bauru, da Educação Física da Unesp Bauru, é um modelo Head Mounted Eye Tracker, que a gente vai falar um pouquinho como que você utiliza, faz esses procedimentos durante a coleta de dados, tá? Então, na apresentação a gente vai falar um pouco sobre a teoria básica da operação do sistema, a anatomia básica do olho humano e o que constitui uma boa imagem durante a coleta de dados, então o que você como experimentador precisa saber ou não, ajustes que você tem que fazer, como você vai ajustar essa imagem, como que você vai ter essa acurácia e o procedimento de calibração. Nesse primeiro momento a gente vai fazer só essa parte de aquisição de dados e aí depois, mais para frente, a gente fala sobre análise dos dados. Bom, então, nesse primeiro momento nós vamos caracterizar o sistema que nós temos no laboratório Livia. O nosso Eye Tracker, ele é um Head Mounted Eye Tracker da marca ASL, modelo H6. O que esse Head Mounted significa, né? É um equipamento que ele é vestido todo na cabeça, né? É um equipamento um pouco mais antigo. Hoje em dia existe óculos que também registram o movimento dos olhos, que a estrutura é menor. Só que o nosso equipamento, qual que é a vantagem de se usar um Head Mounted? Porque você pode fazer a integração com o movimento da cabeça, tá? Então, por isso que nós temos esse modelo Head Mounted. É importante saber que o nosso sistema é monocular, então quando você for analisar o comportamento do olho do seu participante, você tem que ter em mente que você está analisando só o olho esquerdo desse participante. Porque um sistema monocular já é complexo, com um sistema binocular vai ser mais ainda. O nosso equipamento, ele conta com uma técnica de reconhecimento da pupila e reflexão da córnea, que é uma das técnicas mais utilizadas. No sistema nós temos uma câmera que vai filmar o olho. Aqui nós podemos observar essa câmera aqui na vertical, é a câmera do olho. E a câmera da cena, que está aqui posicionada para filmar o que o sujeito está observando, a cena que o sujeito está vendo. Também do lado da câmera do olho nós temos o iluminador do olho, que também vai fazer com que a luz infravermelha reflita nesse espelho e vai refletir no olho do participante. E esse equipamento ele tem uma frequência de aquisição de 60 Hz. O que seria 60 Hz? Né? Você vai adquirir 60 quadros ou 60 imagens do olho, 60 dados do olho por segundo, tá? Então essa frequência de aquisição é bem importante para você coletar os dados. Geralmente é o que se usa na nossa área, então por isso que o nosso equipamento também está nesse padrão. Então, como eu falei, o nosso equipamento, o Eye Tracker, quando você estiver coletando o dado do seu participante, você vai observar dois vídeos, o vídeo do olho e o vídeo da cena. Então, esse dado já foi coletado e o que a gente pode entender desse equipamento? Ele pega esses cursores, o dado do olho, e transforma num cursor único preto aqui na cena que o sujeito está observando para conseguir calcular a linha do olhar do indivíduo. Tá bom? Então esse é só um demonstrativo, a gente vai tentar entender basicamente como que o sistema faz esse cálculo, mas o que é preciso saber para a gente para a gente conseguir fazer uma boa coleta, principalmente garantir uma boa qualidade dessa imagem do olho, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês o que seria uma boa qualidade e uma má qualidade, tá? Primeiramente, para entender o Eye Tracker, é preciso que a gente entenda um pouco da anatomia do olho humano. Isso daqui é só uma introdução bem básica, tá? A gente precisa ler muito mais para entender, mas basicamente o olho humano ele contém essas estruturas fundamentais, as principais, e que aqui eu gostaria de destacar duas estruturas, tanto a pupila, que é a abertura onde entra a luz do olho, e a córnea, que é uma camada transparente que vai revestir o olho. Essa camada transparente, ela protege o olho, tá? E a função da pupila é fazer essa entrada de luz, na verdade ele é um buraco,
em que a luz vai entrar e vai vir aqui na retina. Por que a luz tem que entrar pela pupila? Porque aqui na camada interna do olho nós temos os fotorreceptores, que é dentro da retina. Esses fotorreceptores que vão detectar a luz do ambiente e transformar em sinal elétrico. Tudo bem? Então, o que o nosso sistema ele considera? Já que a detecção de estímulos sensoriais ocorre no fundo do olho, a luz ela tem que entrar por alguma estrutura. Essa estrutura é a pupila. Então, como eu já falei, o eye tracker ele utiliza tanto a pupila do olho quanto a identificação da reflexão da córnea para fazer o cálculo dele. Tudo bem? Então, mais uma explicação do que eu estava falando. A pupila, que é essa abertura que a luz ambiental vai entrar no olho para se transformar em sinal elétrico, e a córnea é uma camada transparente que vai cobrir o olho. Então é importante a gente saber bem as nomenclaturas, porque isso parece ser uma coisa adicional, mas é fundamental, porque se você não sabe onde fica a pupila, quando você vai estudar o eye tracker, você pode se confundir. Tá? Então é importante a gente saber exatamente onde é a pupila. Se a gente for falar palavras mais comuns, cotidianas, a pupila ela seria a parte escura do nosso olho, que em volta da pupila fica a íris, que é a parte colorida. Tá? Então só para facilitar esse entendimento, certo? Por que eu falei isso da pupila e da córnea? O que o nosso sistema do eye tracker faz? A nossa pupila ela é escura porque ela é um buraco, né? É uma camada que vai entrar a luz. O nosso sistema ele emite uma luz dentro da pupila, porque essa luz ela vai entrar pela pupila, ir na parede da retina e voltar ao sistema. Então, como a gente pode observar nessa figura, a nossa pupila, quando está coletando dados com o eye tracker, ela fica iluminada, ela fica branca, tá? Ela não fica preta. Então, esse daqui é o exemplo da pupila durante a coleta de dados. Já a reflexão da córnea ocorre porque, como eu falei, a córnea é uma camada que reveste o olho. Então, o que acontece? O eye tracker ele vai emitir uma luz dentro do olho e uma pequena porção dessa luz vai se refletir para o equipamento. E essa reflexão da córnea também vai dar outra noção de posição do olho, junto com a pupila. Então, o que o equipamento faz é exatamente isso. Aqui, só para deixar bem claro, né, como o equipamento detecta, então, a discriminação do sistema. A posição da pupila, ele detecta como esse cursor, essa esfera em branco. Já o posicionamento da córnea, que é a reflexão da córnea, o posicionamento a esfera em preto. E ele traça um cursor, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, isso é bem interessante a gente saber, porque durante a coleta de dados, a gente vai observar uma imagem igual a essa do olho, que é o quê? Basicamente 3 limiares. Tudo que não for pupila ou córnea vai estar em preto, tá? Teoricamente, é para estar em preto. Às vezes alguma imagem aparece, dá para você conseguir ver os cílios do participante, mas isso não interfere no cálculo do dado. A pupila, o software sempre vai reconhecer como a esfera e o cursor branca. E a córnea sempre vai reconhecer como a esfera e o cursor preto, tá? Como que acontece essa detecção? Então, que nem eu falei, né, o nosso equipamento ele coleta uma imagem de vídeo do olho, 60 imagens por segundo. Então, em cada imagem dessa, o sistema ele faz uma detecção de limiares e aí entra todo a parte de limiar, de luminosidade entre pupila e córnea. Assim que ele detecta, ele marca um ponto. Então nós podemos observar, né, nessa primeira imagem, depois vindo, que ele vai preenchendo os pontos da pupila, tanto da córnea, e com isso ele consegue calcular tanto a esfera de uma estrutura para outra. Né? E como que a gente transforma isso em dado do olho? O sistema eye tracker, ele calcula, ele faz a diferença entre o centro da pupila e o centro da córnea. Então, lembrando lá, naquela estrutura do olho que eu falei para vocês, a córnea, ela é parada no ambiente, ela só vai se mexer quando a cabeça se mexe, certo? Já a pupila, não. A pupila, como ela é entrada de luz, qualquer rotação que o olho faz, a pupila também se movimenta. Então, o que acontece durante a coleta de dados? Esse vetor aqui, em vermelho, ele
constantemente está em mudança. E é essa mudança de vetor que você consegue calcular ou rastrear onde está o olho no ambiente. Tudo bem? Então, é isso que eu acabei de falar. A cada pixel de imagem, isso é importante também falar que o sistema do eye tracker, ele reconhece, como todo esse reconhecimento é feito em vídeo, então a unidade dele é em pixel, tá? Depois que você coleta o seu dado e você quiser calcular isso, aí você pode transformar isso em centímetro ou qualquer outra unidade de medida. Mas a unidade de medida básica do eye tracker é em pixel, porque ele precisa reconhecer esses limiares na imagem, tá? Então ele vai reconhecendo isso a cada pixel da imagem para cada frame. Então, como eu falei, ele vai reconhecer esses dois centroides, né, o relacionamento entre isso, entre a pupila e a reflexão da córnea. E aí, quando você detecta esses centroides e junto calibra o equipamento, você consegue saber a linha do olhar. Essa linha do olhar representa o quê? Onde o sujeito está observando na cena. Tá? Então, aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês da pessoa dirigindo um automóvel, eu consigo saber que a pessoa está olhando para determinado lugar ou não, porque eu estou calculando isso, eu estou calculando a linha do olhar, através tanto do reconhecimento da pupila e da reflexão da córnea, mas também combinado com a calibração do sistema. Como eu falei no começo, o nosso equipamento do laboratório, o Head Mounted Eye Tracker, ele também tem a possibilidade de fazer a integração olho-cabeça, junto com a calibração. Você precisa do Head Tracker, que é o rastreador da cabeça, para fazer isso, mas a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo sobre calibração ou procedimento de integração olho-cabeça. Vamos focar só no olho, no primeiro momento só no Eye Tracker sem a cabeça. Mas é importante a gente saber que o nosso sistema tem essa possibilidade para futuros trabalhos. Então esse daqui é o resultado que o Eye Tracker vai dar entre o cálculo do centroide da pupila e da córnea. Através, mais uma vez, para ficar um pouco mais claro, através do cálculo, esse vetor entre o centroide da pupila e da córnea, ele vai resultar tanto na coordenada horizontal quanto na coordenada vertical do olhar. Essa coordenada é representada no vídeo da cena. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, o Eye Tracker ele gera duas imagens de vídeos pra gente, o vídeo do olho e o vídeo da cena. O vídeo do olho, ele reconhece estruturas anatômicas e codifica essas estruturas. O vídeo da cena, ele, através desse cálculo, é sobreposto aqui um cursor que representa a linha do olhar. Tá? Então, o vídeo da cena, ele acaba sendo mais ilustrativo, que o sistema utiliza para ilustrar. O vídeo do olho é fundamental para o cálculo da posicionamento do olhar. Tá? Então, tudo isso que eu falei é mais uma teoria sobre o uso do equipamento do Eye Tracker. Entretanto, tudo isso que você pode estudar na sua casa acaba sendo um pouco diferente na prática. Por quê? Porque quando você chega na prática, que você começa a aprender exatamente como que você vai reconhecer uma boa imagem do olho, como que você vai ajustar o equipamento na pessoa. Afinal de contas, no laboratório Lívia, nós realizamos pesquisas com seres humanos. Então, você tem a questão de como você vai lidar com o seu participante. E isso é muito importante. Por quê? Porque acaba ou atrapalhando na sua instrução da tarefa ou ocasionando uma outra... ou ocasionando um problema de contato ali com o participante mesmo, tá? Então, a ideia daqui também é a gente conversar um pouco sobre o que constitui uma boa imagem do olho. Acho que esse é um dos principais pontos durante a coleta de dados. Depois que você coloca o Eye Tracker na cabeça da pessoa, que você ajusta para ficar confortável, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a imagem de vídeo do olho, tá? E o que constitui uma imagem boa do olho? Essa imagem ela tem que estar centralizada. Centralizada e ela não pode estar rotacionada. Então, por exemplo, essa imagem ela ainda está um pouco deslocada, né? Esse é o exemplo de uma imagem que não está boa para a coleta, tá? Mas nós podemos observar que ela está um pouco deslocada para a esquerda. Por que isso pode ocasionar um problema na nossa coleta?
Se o participante ficasse com o olho parado, não seria tanto um problema, né? Só que o problema é que muitos experimentos aqui do laboratório, os participantes eles movem muito o olho de um lado para o outro. Ou seja, eles precisam constantemente estar movimentando a pupila e a córnea. Se você não deixar a imagem do olho centralizada, essa imagem do olho ela pode sair fora da sua gravação. E como você vai estar no meio da coleta, você não vai perceber que isso saiu fora. Ou seja, você vai acabar errando todos os seus dados e você vai ter que repetir sua coleta de dados. Tá? Então isso não é uma coisa interessante para acontecer durante a coleta. Então a primeira coisa, você tem que garantir que essa imagem esteja centralizada no vídeo. A segunda coisa muito importante é o foco da imagem. Depois eu vou mostrar para vocês como eu ajusto esse foco. Por quê? O foco da imagem está diretamente relacionado com a discriminação das estruturas. Lembra que eu falei que o sistema ele precisa identificar no vídeo o que é pupila do que é córnea. Se você não deixar a sua imagem do vídeo focalizada, o sistema não vai conseguir diferenciar essas duas estruturas. Consequentemente, o seu dado não vai ser acurado, vai ser um dado errado. A segunda coisa muito importante, os dois cursores, esse é um exemplo muito interessante para a gente observar, né? Então você vê aqui em branco é a pupila, né? E o cursor preto é o cursor da reflexão da córnea. Os dois cursores, eles precisam estar constantemente presentes na imagem. Isso é importante você verificar que o participante, não só quando o participante está com o olho parado, mas também quando ele está em movimento. Então tem uma coisa que eu faço, e é uma dica que eu dou para todo mundo que vai usar o eye tracker, que é o quê? Depois que você calibrar o olho do participante, você pede para o participante movimentar o olho dele para os extremos da tela. Por quê? Porque se os seus cursores, tanto o preto quanto o branco, não sumir nas extremidades, você pode fazer a sua coleta de dados porque está garantido. Tá? Então isso é muito importante, os seus cursores ele não pode sumir em nenhum momento durante a sua coleta. Por quê? Mais uma vez, lembrando, os cursores são a base do sistema. Se os cursores sumirem, o dado vai sumir também. E aí você vai ter que repetir e fazer todo o procedimento de novo. Por fim, outros pontos brilhantes. Então esse é um exemplo claro. Ó. Esse participante, por exemplo, esse dado está errado. Porque aqui, durante a coleta de dados, esses pontos luminosos que o sistema discriminou achando que era pupila, não é pupila. O que pode resultar isso daqui? Por exemplo, se o participante colocou colírio um pouco antes da coleta, ou até o uso de óculos por causa da reflexão da lente. Então, quando você está olhando uma imagem de vídeo do olho, você não pode deixar que esses pontos brilhantes, que não seja pupila nem córnea, apareçam na imagem. Porque também vai dar um dado alterado que não é o seu usual, tá bom? Outra coisa que é interessante, que a gente acaba achando que é uma besteira, mas isso eu já vi muita gente fazendo errado, e inclusive eu também errei, que é durante o posicionamento da imagem do olho, o participante ele não está olhando para frente centralizado, no ponto fixo. E aí, se o participante estiver olhando um pouco mais para cima, né, no plano vertical, você arrumou a imagem do olho. E aí, durante a coleta, ele vai lá e centraliza o olho. Ou seja, toda a sua calibração não valeu de nada, todo o posicionamento da sua imagem também não valeu de nada. Então, é importante, e isso muito importante, que durante a coleta, antes de você posicionar a imagem do olho, você fale para o participante que ele precisa estar parado, olhando para frente e fixar o olhar em algum ponto do ambiente. Porque aí você consegue saber, o olho dele está parado, e aí você consegue fazer o quê? Centralizar, focalizar a imagem. Não adianta nada você querer arrumar a posição do olho no eye tracker e o participante ficar piscando o olho, olhando para um lado para o outro. Então você precisa nessa hora, como experimentador, você precisa controlar o participante e falar para ele ficar em posição. Como eu falei, eu já falei alguns, mas esses são um dos principais problemas que eu tenho percebido durante coletas de dados com eye trackers e que talvez possam ocasionar algum problema para você durante a coleta de dados. Problema em que sentido? Problema em conseguir uma boa imagem do olho, igual eu estava falando mais uma vez. Então, o óculos sempre acaba sendo um pouco de problema, você tem que ter um pouco mais de treinamento para isso. Por quê?
Porque você percebeu que o nosso eye tracker, ele funciona por reflexão em um espelho. Então você tem uma câmera que emite uma luz infravermelha, reflete nesse espelhinho e essa reflexão vai para o olho do participante. Agora, se o participante tem um óculos, é como se fosse a reflexão da reflexão. Então você percebe que é um grau de dificuldade um pouco maior. Isso depende muito da grossura da lente do óculos, e acaba tendo um problema, tem algumas lentes que refletem mais, outras menos. Então, assim, é um problema, mas não é. Tudo depende de treinamento. Se você conseguir treinar para conseguir pegar uma imagem boa em pessoas que usam óculos, melhor para você, porque hoje em dia é muito difícil você excluir do seu experimento pessoas que usem óculos. Por quê? Quase todo mundo usa óculos, então, principalmente no meio acadêmico. Então, se você for ter que adicionar todo mundo que usa óculos, acaba sendo um problema. Então, a ideia é que você consiga treinar. Esse treinamento é um treinamento de conseguir ajustar a imagem do olho e detectar que essa imagem do olho está realmente correta, que ela é uma boa imagem do olho e ela vai te dar um bom dado experimental, um dado de rastreamento do olho. Isso acaba sendo um problema, mas a gente acaba até brincando no laboratório, mas também não deveria ser, por uma questão que dá para você treinar maneiras alternativas de ajustar o equipamento, mas o formato do olho acaba sendo acaba acrescentando um nível de dificuldade, principalmente se você for coletar com asiáticos. Se você for coletar um dado com asiáticos usando óculos, é pior ainda. Tá? Então, por quê? Porque, por motivos óbvios, o olho do asiático é bem menor, e aí a pupila também, e aí você atrapalha todo esse ajuste do sistema. Tá? Sempre ressaltando, e é importante que isso fique na cabeça, a qualidade do dado do olho do eye tracker depende da imagem do olho, depende da imagem do vídeo. Então, todos esses fatores podem atrapalhar a sua coleta, por isso que você tem que tomar bastante cuidado. Iluminação do ambiente. O que nós fazemos aqui no laboratório? Se você fez uma coleta com todas as luzes apagadas, todos os participantes de todas as coletas serão com a mesma luz apagada. Por quê? Nós sabemos que nível de iluminação altera o diâmetro da pupila. Se você alterar o diâmetro da pupila de um participante para o outro, o seu dado vai estar equivocado. Então você tem que tomar cuidado com a iluminação do ambiente. São detalhes que a gente acaba esquecendo, acaba achando que é bobo, mas são detalhes que fazem a diferença na qualidade do dado que você vai ter futuramente, para analisar o dado. Como eu falei, se uma pessoa colocar um colírio antes da coleta, isso pode alterar principalmente o reconhecimento de pontos no sistema, pontos que não são nem a pupila nem a reflexão da córnea, então pontos errados no sistema. Verificar na imagem no vídeo do olho, quando o participante olha para os pontos extremos da tela, aquilo que eu falei, para ver se não sai. Isso é importante. O capacete, ele não estar ajustado adequadamente na cabeça do participante. Eu vou falar mais para frente, mas assim, o nosso capacete, ele acaba incomodando um pouco. Só que ele não pode ficar frouxo, porque ele não pode escorregar durante a coleta. Principalmente quem faz coleta de dados com participantes em pé. Por exemplo, o meu mestrado eu fiz com os participantes sentados no cockpit. Então era um ambiente muito mais parado, a cabeça mexia menos. Mas se você vai fazer uma coleta de dados que você sabe que vai ter movimento da cabeça, o capacete ele precisa estar bem ajustado na cabeça, bem fixo na cabeça. Por quê? Imagina, você fez uma imagem do olho perfeita, você conseguiu calibrar o equipamento perfeito, só que aí depois, no meio da coleta, o equipamento escorrega. E aí você perdeu tudo de novo. Então, mais uma vez, o capacete tem que estar bem ajustado. Só que aqui você tem que ter um pouco de bom senso, que eu sempre falo durante as coletas de dados. Por quê? Aquilo que eu já falei, nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, o ajustado do equipamento, ele tem que ser um ajustado seguro, mas ele não pode ser muito desconfortável. Então, tudo isso você vai fazendo o quê? Conversando com o participante. Isso eu fui adquirindo com experiência durante a coleta. O que eu faço para amenizar esse problema? Eu pergunto para o participante, tá? Então a conversa com o participante ela é muito importante durante a coleta de dados. Se você vai colocar um equipamento na cabeça do participante, é importante que você peça licença, é importante que você avise, eu vou colocar um capacete em você, na sua cabeça, mas esse capacete não vai te machucar.
Outras coisas que eu falo que é importante é você avisar. Então, eu vou ajustar esse espelho, você pode falar assim para o participante, que ele não mexa no espelho, não mexa no equipamento, porque às vezes a gente vai pesquisar crianças e elas são curiosas, elas acabam mexendo. Então tudo isso acaba sendo uma bobagem, uma besteira, mas faz diferença na sua coleta de dados, tá? Então, mais uma vez, fala com o participante se ele está confortável ou não.